Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um Investigações sobre o Viver e hoje trouxe um tema intitulado Identificando o Caminho Espiritual. Bom, onde eu quero chegar com esse tema? A pessoa que se interessa por esses assuntos, pela espiritualidade, essa busca espiritual, esse estilo de vida diferente, essa busca do autoconhecimento, ela acaba se deparando com inúmeras interpretações sobre o que seria espiritualidade. Então, conforme a abordagem que ela tem contato, as pessoas vão apresentar para elas interpretações diferentes e que muitas vezes deixam o buscador, o neófito, o candidato a esse caminho, bem confuso e talvez até bastante perdido, porque muitas das orientações, muitas vezes não são complementares, elas são simplesmente diferentes. Até em alguns casos, até se opõem de certa maneira, porque um grupo tem uma certa interpretação, uma certa visão, outro grupo tem outra, e assim fica ali no meio do fogo cruzado o buscador confuso, que muitas vezes pode tentar misturar todos esses conceitos sem conseguir sucesso e com o tempo acaba até desanimando, acaba até achando que esse caminho não é para ele porque não conseguiu entender nada quando de fato as informações estão confusas. Então eu vou tentar desenhar aqui um rascunho de um mapa. Claro que não é definitivo, é só uma reflexão que quem considerar útil talvez possa servir para alguma coisa aí para ajudar no caminho, na compreensão de cada um. O meu papel aqui não é fazer juízo de valores das diferentes interpretações. Então, minha função hoje não é dizer esse caminho é o certo, esse caminho é o errado, não é esse o objetivo. É simplesmente apresentar alguns pontos de vista e tentar desenhar um esboço da origem de cada tipo de pensamento. Certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou começar contando uma historinha e depois eu vou contextualizar onde eu quero chegar. Eu tenho um blog chamado Crônicas Espiritualistas, que eu criei em 2010. Tem bastante material até. Hoje eu publico mais vídeos, mas antigamente eu publicava um texto por semana. Hoje eu não estou mais nesse ritmo, mas publico ainda os vídeos, gravações que eu participo, sempre estou publicando lá. E uma vez um ex-aluno ficou sabendo do meu blog e me perguntou assim: mas você acredita nessas coisas? Aí eu fiquei pensando, mas de que coisas que ele está falando? Porque o nome do blog é Crônicas Espiritualistas. Aí então eu fiquei um pouco confuso. Aí depois ele me perguntou assim: mas tu já viu? Então, é claro que na hora eu entendi o que ele estava querendo dizer. E depois, refletindo, eu fiquei pensando na origem daquele conjunto de crenças que está relacionado à interpretação que muitos têm sobre a espiritualidade, mas que não necessariamente é a única interpretação que existe. Então, o que esse ex-aluno estava me perguntando? Ele estava me perguntando, basicamente, o nome do meu blog é Crônicas Espiritualistas. Por espiritualista, ele já estava imaginando fantasmas. Foi isso que ele me perguntou. Quando ele perguntou, mas você já viu? Ele estava se referindo a isso. É normal que claro que a maioria das visões espirituais vai acreditar em vida após a morte. Acho que é um ponto em comum com a maioria dos pontos de vista. Aí, como que essa vida após a morte acontece? Aí difere, conforme a tradição. Então, você vai ter lá
céu, inferno, purgatório para os cristãos, reencarnação para os orientais e assim por diante. Aí cada um tem o seu ponto de vista, mas a maioria acredita em algo após, e algumas vertentes, não todas, acreditam em a tal da comunicação com esses seres que já partiram. Então, geralmente, as vertentes que têm relação com mediunidade e assim por diante. E no Brasil, ocorre um fenômeno que muita gente associa diretamente o conceito de espiritualidade a essa crença de comunicação com espíritos, com fantasmas, etc. O que não é a única interpretação. Por que que isso acontece? Analisando, eu cheguei a dois fatores que eu considero determinantes para esse ponto de vista. Um deles foi o desenvolvimento do movimento espiritualista norte-americano, o qual Helena Blavatsky, Allan Kardec, vários escritores e pensadores do século XIX tiveram contato, aquele movimento que inicia com as irmãs Fox, e que culminou no movimento espiritualista hoje dos Estados Unidos, que ele tem um formato de caça-fantasmas. Esse é o formato para onde evoluiu o movimento espiritualista. E onde a gente tem contato com esse movimento? Que praticamente ele não existe no Brasil, mas a gente tem muito contato no cinema. Então, essa corrente de pensamento norte-americana, que é onde Allan Kardec depois dá origem ao espiritismo francês, que depois vem para o Brasil, e também Helena Blavatsky encontra o coronel Henry Olcott, e com isso, posteriormente, surge a fundação da Sociedade Teosófica, dessa parceria. Então, ambos se encontram nesse movimento espiritualista norte-americano que frequentemente é confundido com o espiritismo, embora tem bastante diferenças, né? Ele está mais relacionado à caça-fantasmas. Hoje, o pessoal usa até aparelhos eletrônicos. Então, a gente vai ver muito filme que mostra a câmera fotográfica ou a filmadora que filmou o fantasma, viu o fantasma, porque foi assim que se desenvolveu o movimento espiritualista norte-americano. Praticamente ele carece de fundamento filosófico, inclusive essa foi uma grande crítica de Helena Blavatsky, que ela fez a esse movimento. Muitas pessoas confundem, acham que essa crítica dela é o espiritismo de Allan Kardec, mas não é. Ela também fez algumas poucas críticas, ela escreveu muito pouco sobre o espiritismo de Allan Kardec, fez muitos elogios e algumas críticas também, mas a maioria dos textos dela sobre esse assunto são para esse movimento espiritualista. Mas, em resumo, nós crescemos assistindo no cinema esse formato de caça-fantasma. Então, a gente relaciona espiritualidade a isso. Eu já ouvi de muitas pessoas dizendo assim, que se interessam por esses assuntos, acham interessante, mas tem muito medo de ver as coisas. Mas ver o quê, afinal de contas? Porque a espiritualidade é um movimento filosófico, é mais filosofia do que qualquer outra coisa. É mais autoconhecimento, maneira de ver o mundo, maneira de viver e etc., do que busca por fenômenos. Mas há essa confusão, acredito que por dois fatores. Primeiro, por toda essa maneira como o cinema nos apresenta a espiritualidade, principalmente chega a filmes de aparição, de terror, de exorcismo. Então, vejam que é sempre algo muito drástico, né? Ou é um exorcismo, ou é a câmera que filmou o fantasma, enfim, ou é possessão, etc. Mas isso a gente tem que entender que é uma fantasia, né? O cinema está mostrando, mesmo que seja muitas vezes baseado em fatos, é uma história de fantasia, não condiz com a realidade. E outra é a popularização do espiritismo no Brasil. Eu não estou dizendo que isso é um problema, estou dizendo que está relacionado à interpretação que muitas pessoas têm de espiritualidade, vai estar relacionado ao que as pessoas entendem por espiritismo, porque o espiritismo aqui é muito popular. Claro que se a pessoa é adepta ou simpatizante do movimento espírita, é claro que aí sim ela vai relacionar a sua interpretação do que é uma vida espiritual a essa questão de comunicação, com vida após a morte, etc. Não só o espiritismo, como outras vertentes
espirituais que existem no Brasil, que também trabalham com essa questão de contatos, né, com as pessoas que já partiram, como a Umbanda e outras religiões. Mas a gente tem que entender que esse é um ponto de vista. Ele não é o ponto de vista. Então, o primeiro tópico que eu queria trazer é que essa visão de que espiritualidade é ter contato com pessoas que já partiram, ela é uma interpretação, mas ela não é unânime entre as correntes de pensamento e filosóficas. Por exemplo, muitas vertentes espiritualistas, muitas ordens espiritualistas, e agora já vou entrando num outro tópico, né? Então, uma maneira de interpretar a espiritualidade é, sim, a visão espírita do mundo invisível, da vida, da morte e assim por diante. Outra são as ordens esotéricas que existem, e aí a gente pode citar as mais conhecidas, maçonaria, Rosa Cruz, tem outras. Então, a sua visão de espiritualidade pode estar relacionada a uma vertente filosófica em específico, que pode ser o espiritismo ou pode ser a Rosa Cruz, por exemplo. Rosa Cruz já vai num outro caminho, vai desaconselhar o contato com seres dos outros planos, assim como várias outras vertentes espiritualistas também desaconselham. Então vejam que nem sempre as correntes espiritualistas estão dizendo a mesma coisa. Aí a pessoa pensa, bom, mas aí eu vou ter que fazer uma escolha. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Porque se você for para cá, vai dizer uma coisa, se você for para lá, vai dizer outra coisa. Você pode, inclusive, conhecer todas elas e não se vincular a nenhuma. É uma possibilidade também. Onde a gente entra em outra maneira de viver a espiritualidade, principalmente agora na nossa época, início aí da era de Aquário. Aquário é o signo da liberdade, o signo livre, né? Então, com a aproximação da era de Aquário, com o início da era de Aquário, surge um tipo de espiritualidade totalmente desvinculada a instituições. Então vejam que aqui a gente já temos 3 caminhos aí desenhados, e eu só comecei, vão aparecer outros aqui. Então a gente pode vincular o nosso caminho espiritual a uma vertente filosófica como o espiritismo, por exemplo, ou outra, que academicamente é entendido como religião. Eu sei que os espíritas não se identificam como religião, mas academicamente tem a estrutura de uma religião. Assim como Rosa Cruz e outros grupos, Sociedade Teosófica, academicamente também é entendido como religião, religiões da nova era, como dizem. Porque tem a estrutura, formam comunidades, né, formam comunidades religiosas, os fundadores tiveram suas hierofanias, que são suas inspirações divinas para trazer ao mundo o conhecimento espiritual. Então, academicamente é considerado, mesmo que os frequentadores não chamem dessa maneira. Então, veja, nós temos essas possibilidades. Se a gente entrar numa ordem espiritual, uma instituição espiritual, por que eu digo instituição? Instituição tem CNPJ. Acho que por aí a gente consegue identificar o que é instituição e o que não é. Então, eu posso vincular o meu caminho espiritual a uma instituição filosófica, mística? Claro, é uma opção. Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas fizeram isso ao longo de milhares de anos. Nós temos aí os relatos das antigas escolas de mistério. E nós temos instituições que tentam reproduzir esses formatos nos dias atuais, algumas que eu já citei aqui. Então, essa é uma possibilidade. E existe também aquele movimento de dizer não a todas as instituições, o que também é outra possibilidade. Aí você tem algumas figuras que são estruturais para esse tipo de pensamento de liberdade de instituições. Jiddu Krishnamurti é uma figura muito importante nesse cenário. Algumas problemáticas que eu vejo desse modo de pensar, né? Principalmente, existe um duelo filosófico entre
espiritualidade e religião. Muitos já devem ter visto isso. Existem várias imagens que mostram religião, aí tem um peixinho dentro de um aquário. E espiritualidade, aí o peixinho está solto dentro do mar, como se a espiritualidade fosse maior do que a religião. Como já foi dito, o ser humano ele é o homo religioso. Né? O que nos diferencia dos animais é que nós buscamos dar sentido às coisas. Então a religiosidade é algo natural no ser humano e a gente pode chamar de espiritualidade, mas religiosidade e espiritualidade é exatamente a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Certo? Por mais que a gente leia que é muito diferente, não é. O que é diferente é a maneira como a gente vai conduzir isso na nossa vida. Nós podemos fazer isso vinculado a uma tradição religiosa. As tradições religiosas têm seus méritos e deméritos. Então a gente sabe que as instituições religiosas tiveram problema ao longo da história da humanidade, principalmente quando se mistura religião, Estado e política. Sabe disso. Tem Idade Média aí para nos desenhar um cenário, e até hoje a gente tem essa mistura aí. Né? Existe hoje no Brasil bancada religiosa. Então a gente sabe que esse é um caminho bem perigoso e complicado. Mas a tradição religiosa em si, ela é um repositório de ensinamentos antigos, que muitos deles são, ao longo do tempo, sim, isso a gente tem documentos acadêmicos comprovando, eles são alterados ao longo do tempo, muitas vezes com interesses políticos e interesses de manutenção do poder da instituição religiosa. Então agora vem outras diferenciações: religião, religiosidade e instituição religiosa. De novo, o que é instituição? Instituição tem CNPJ, gente. Então, existem as instituições religiosas. O meu caminho espiritual, ele pode estar vinculado a uma instituição religiosa? Claro que pode. As pessoas fazem isso há muitos séculos, há milhares de anos. E as instituições religiosas, apesar, como eu disse, mesmo academicamente a gente identifica, tem comprovações de alterações nos ensinamentos, com interesses políticos, na maioria das vezes. Mesmo assim, há muito dos ensinamentos antigos ali. Se a pessoa tiver um bom filtro, conseguir identificar, conseguir se orientar nesse meio, sim, ela pode conduzir a sua espiritualidade por via de uma instituição religiosa. O que não vai tornar a busca dela menos válida do que a pessoa que não está vinculada a nada. Porque essa é uma falácia muito comum, que a pessoa acredita que o espiritualista livre, desvinculado de tudo, estaria num caminho superior ao religioso que está na religião. Isso é uma falácia. O caminho espiritual de cada um tem mais relação com a realização interna, com o caminho interno, e a vida interna de cada um ninguém sabe, certo? Então, a pessoa pode ser uma pessoa muito simples ali, sentada, ouvindo o líder religioso, ouvindo o sacerdote, e internamente ela pode ter uma realização espiritual muito maior do que qualquer um que muitas vezes está palestrando e gravando para a televisão. Isso é muito relativo, não é comprovação de evolução espiritual você ser um bom orador ou você ser um erudito em textos. Bem pelo contrário, muitas vezes, como disse a própria Helena Blavatsky, isso pode ser uma grande armadilha para a vaidade e, inclusive, um caminho de ruína pessoal, interna, que a pessoa começa a acreditar que ela é grande coisa e não é. Então, a gente tem que superar essas falácias de que um caminho é superior ao outro. Isso me lembra muito o pessoal que adere à visão ateísta, o que é uma visão bem, eu diria assim, bem estruturada, se a gente pensar em todos os abusos que as instituições religiosas realizaram, que houveram muitos abusos, exageros e acontecem até hoje. Muitas deturpações e até crimes, estelionatários religiosos. A gente sabe que existe, sempre existiu, continua existindo, vai continuar existindo. Então, considerando esses abusos, você negar tudo isso é uma postura
bem justificável. Mas, aí vem novamente o erro, né? Muitas vezes essas pessoas também se consideram superiores ou mais inteligentes. Né? Então a pessoa acha que por aderir ao ateísmo, ela já tem, ela entende tudo sobre ciência, ela já tem automaticamente diploma de doutorado em ciência e que o religioso não tem capacidade, né, de entender ciência, quando a gente sabe que existem pessoas com vidas religiosas profundas e na história, inclusive, que contribuíram muito para a ciência. E o contrário também é válido, pessoas que não têm visão religiosa e que também contribuíram muito para a ciência. Então, essas coisas não são sinônimos, né? Então, você negar a religiosidade não é um sinal de inteligência, assim como não negar também não é. Isso, de novo, está mais relacionado ao caminho individual de cada um, e cada caso é um caso. Bom, então aqui a gente desenhou várias possibilidades. Seguir uma religião ou não. E quando a gente fala em religião, nós temos que entender que existem milhares de religiões. E muitas vezes elas não são, ao contrário do que muitos discursam, elas não são parecidas. Elas são, inclusive, bem diferentes. Por exemplo, no budismo não existe Deus, não existe conceito de Deus. E por isso é uma visão menos espiritual, menos religiosa do que o cristianismo? Claro que não. Inclusive é uma visão espiritual bem profunda, bem completa, muito abrangente. A pessoa, se ela se dedicar a isso, ela vai estudar a vida toda, vai mergulhar a vida toda e ela não vai conhecer tudo que tem para oferecer. Esse corpo de conhecimentos. Então percebam quanto que um caminho é muito diferente do outro. Por que eu estou trazendo isso? Porque um outro erro comum, e que é natural, nós vivemos no Ocidente, a história da religião que a gente conhece é a história das religiões ocidentais. Então, quando muitos falam religião, automaticamente nós interpretamos o quê? Interpretamos o formato religioso que a gente conhece. Formato religioso, instituição, cristã, igreja, etc. Que a gente conhece. Aí logo muitos relacionam também com Idade Média, caça às bruxas e etc. O que não está incorreto, tudo isso aconteceu, tudo isso existiu, existem instituições que foram responsáveis por aquilo. Porém, a gente tem que entender que esse não é o único formato de religião que existe, que existem diversos formatos religiosos e cada um apresenta a sua visão de divino de maneira diferente. E nós não podemos simplesmente generalizar como se fosse tudo a mesma coisa. Claro que algumas visões espirituais terão semelhanças entre si, como, por exemplo, o tronco judaico-cristão, que também é da onde deriva o islamismo, por exemplo. Então é claro que esse exemplo que eu estou usando agora, chamados, né, de as religiões abraâmicas, porque todas elas acreditam em Abraão, por exemplo, né? As religiões do livro, todas elas têm um livro sagrado, embora não é o mesmo livro sagrado, mas é claro que haverá similaridades entre as crenças. Da mesma maneira que se pegarmos as religiões da Índia, as religiões de matriz indiana, que aí a gente pode inserir o budismo, o hinduísmo, o jainismo, entre outros, é claro que elas terão similaridades. Como, por exemplo, a crença em reencarnação, a crença no karma, e assim por diante. Mas isso não quer dizer que elas são iguais. O budismo, por exemplo, ele nasce como um movimento de oposição ao hinduísmo. Muita gente não sabe disso, mas ele nasce como um movimento para fazer oposição ao hinduísmo. Embora, claro, que adota muito do pensamento hinduísta, mas a interpretação que dá é totalmente diferente. Inclusive, por que a gente ouve muito pouco falar sobre budismo indiano? Geralmente a gente ouve falar sobre o budismo tibetano, budismo japonês, budismo chinês, porque o budismo, apesar de ter nascido na Índia, os budistas foram expulsos da Índia pelos hinduístas. Isso, claro, né, milhares de anos atrás. Hoje há uma convivência harmônica, hoje o cenário é muito diferente. Mas o que eu estou dizendo é que, mesmo religiões de uma mesma matriz cultural, você vai ter
interpretações diferentes, visões de mundo diferentes. Então eu estou trazendo isso não é para colocar uma religião contra a outra, longe disso, com certeza não é isso. Mas para a gente entender que a gente vai estudar uma tradição e vai dizer uma coisa, a gente vai estudar outra tradição e vai dizer outra coisa, realmente. E claro, a gente pode encontrar pontos de convergência, o estudo de religiões comparadas tem esse propósito, mas muitas informações vão ser divergentes. Muitas informações, inclusive, como eu disse, podem ser deturpações posteriores ou visões supersticiosas. Tem um livro da Clara Code, publicação da editora Teosófica, chamado As Escolas de Mistério. E nela ela traz um exemplo, nesse livro ela traz um exemplo, de um monge que tinha uma gatinha que era muito afeiçoada. Uma gatinha, um bichano, um pet, bicho de estimação, que era muito afeiçoada a ele e que atrapalhava ele na hora da meditação, que ficava se esfregando, pedindo carinho. Quem tem gato sabe como é. É muito difícil fazer algo com o gato por perto, que eles querem atenção o tempo todo. E o que ele fazia? Quando ele ia meditar, ele amarrava ela no pé da cama, para ela não atrapalhar a meditação dele. E os discípulos, vendo aquilo, não entenderam, mas ficaram com vergonha de perguntar. Quando esse monge veio a falecer, iniciou então uma tradição onde todos os monges, antes de meditar, procuravam um gato para amarrar o pé da cama antes de iniciar a meditação. Então, esse exemplo é uma historinha boba, mas é para desenhar como que muitas vezes a tradição acaba se desenvolvendo em cima de superstição, em cima de ou medos irracionais, ou conceitos que as pessoas não entenderam mesmo e vai se desenvolvendo. Então é claro que existe todo esse lado supersticioso e dogmático das tradições. Aí vai de cada um identificar o que é um ensinamento espiritual genuíno e o que não é. Certo? Muito bem, então já falamos das instituições religiosas, né? Já falamos um pouquinho sobre a diferença com as instituições orientais. Por que eu estou trazendo tantos pontos de vista diferentes? Porque no contexto brasileiro, todas essas correntes filosóficas de pensamento, elas estão presentes. Talvez muito do que eu estou falando aqui não se aplique a, talvez, pessoas de outras nacionalidades. O Brasil, por exemplo, é o maior país espírita do mundo. Então, o espiritismo, talvez o exemplo que eu usei do espiritismo não se aplique a outros lugares, porque o espiritismo não é tão presente. Mas aqui é. Então, é um contexto nosso, nacional. E certamente outros exemplos que eu vou usar e estou usando vão se aplicar a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Bom, algumas outras abordagens que eu também acredito que elas tenham a origem um pouco inspirado no cinema, nos filmes de fantasia, um pouco nem sei de onde que veio. E não estou dizendo que são erradas por isso, só vou dizer que são um ponto de vista e que não necessariamente a gente precisa adotar todos, porque quando a pessoa entra nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, ela se depara com tudo isso que eu estou falando e muito mais. As pessoas vão apresentar muitas coisas para ela. E talvez, antes de se localizar no tempo e no espaço, a pessoa vai achar que ela tem que acreditar em tudo aquilo, tem que adotar tudo aquilo para ter uma vida espiritual, o que é impossível, porque são coisas muito diversas. Mas alguns fazem um esforço, né? Mas não necessita, é isso que eu quero dizer. Existem esses pontos, mas não necessita adotar todos eles. Por exemplo, existem muitas pessoas, muitos grupos que associam a espiritualidade à ufologia, por exemplo. Então, existem correntes de pensamento que estão desenvolvendo teorias e algumas, me parece, não posso falar muito porque eu não conheço muito, não é minha linha de estudo, mas me parece que também se mistura um pouco com a visão espírita, porque eles recebem mensagens, é quase uma psicografia alienígena, um negócio assim. Como eu disse, né, o meu papel aqui não é fazer juízo de valores, não vou dizer que isso existe, isso não existe, não faço nem ideia, porque não é minha linha de estudo, não ando por esse caminho,
Mas o que eu quero dizer aqui é justamente isso, que para você ter uma vida espiritualizada, digamos, uma busca espiritual, você não precisa necessariamente adotar todos esses conceitos que eu estou apresentando. Eu vi recentemente um ator famoso que mudou todo o seu visual, ele mudou todo o visual e agora diz que vai seguir uma vida espiritual, e depois eu vi os comentários das pessoas fazendo piadinhas, né? Que ele apareceu com dreads, né? Então já é uma pessoa branca com dreads, então inicia o próprio debate de se é apropriação cultural, se não é, se é legal, se não é. E muitas pessoas relacionando ao estilo dele, já interpretando, talvez isso nem seja verdade, de que ele esteja usando drogas, por exemplo. Né? Porque há outra, então agora trazendo uma outra vertente, essa acredito que venha do movimento hippie dos anos 60, 70, acredito que ali seja a origem desse pensamento. Há muitas pessoas que interpretam você ter uma vida espiritual ao uso de substâncias alucinógenas, o que foi muito popular na década de 60 e 70. Todos nós já vimos muitos filmes sobre isso, ouvimos muitas histórias sobre isso, ouvimos muitas canções que falam sobre isso. E esse pensamento, eu percebo que ele se desmembrou em outros formatos e se misturou com outras filosofias, outras vertentes filosóficas. E hoje, eu não sei no mundo, mas no Brasil é muito presente pessoas e grupos que tratam esses dois assuntos como sinônimos. A busca espiritual de algumas pessoas, de muitas pessoas, de alguns grupos, ela é pautada numa espécie do que eu interpreto como uma fuga da realidade. Então, eu preciso... Esse mundo é irreal, aí já vem de uma outra interpretação que eu também considero incorreta sobre o conceito de Maia. Né? Então, as pessoas falam, o Maia, a Matrix, esse mundo é falso, preciso sair dele. Enquanto não é isso que o conceito oriental está falando, mas depois eu vou abordar mais sobre isso. Então, existe vários grupos e pessoas que interpretam que a busca espiritual é uma fuga da realidade. Como o mundo espiritual é o mundo invisível, o mundo que eu não vejo, então eu tenho que sair desse mundo da banalidade e entrar no mundo do sagrado, mas para isso eu preciso me desconectar. Esse é um ponto de vista, as pessoas têm o direito de conduzirem a espiritualidade delas como quiserem, da maneira que acharem melhor, mas gostaria de salientar aqui que essa visão também não é unânime. Então você não precisa necessariamente fazer uso de entorpecentes para ter uma vida espiritual, para sair em busca do autoconhecimento. Inclusive, muitas vertentes espirituais vão dizer justamente o contrário, que não é na fuga da realidade que você vai encontrar as respostas, mas o oposto disso, na percepção profunda da realidade. Então, a meditação, por exemplo, claro que existem várias interpretações para meditação, existem várias correntes que falam sobre meditação, várias técnicas diferentes de meditação. Mas, no pensamento oriental, de maneira geral, a meditação, geralmente, que é onde surge o conceito de meditação, é no Oriente, geralmente ele diz respeito a uma concentração, um foco profundo na realidade, onde a sua percepção da realidade transcende a visão banal comum. Então vejam que é diferente de uma fuga. Não é fugir da realidade para essas vertentes, mas sim você perceber a realidade tão profundamente que aí você quebra a ilusão que é criada na nossa mente. O mundo não é necessariamente ilusório, a ilusão é criada na nossa mente, porque nós percebemos ele errado, nós percebemos ele de maneira incompleta. E é isso que o conceito de Maia está nos trazendo, né? Que o mundo não é exatamente como a gente está percebendo, mas nós podemos perceber ele de maneira mais profunda.
Isso é o que muitas tradições da Índia chamam, por exemplo, de samadhi. Então, esse estado de êxtase, onde você, naquele momento, perceberia a realidade nos seus níveis mais profundos. E aí sim, talvez, não sei, entrando em contato com coisas que a gente não vê a olho nu no nosso dia a dia. Mas vejam como não é necessariamente uma fuga. Quando eu trago esse conceito, que eu acredito, é uma análise empírica, que eu acredito que tenha origem ali nos anos 60, no movimento hippie, só um parênteses, eu não estou me referindo às pagelanças amazônicas ou religiões ayahuasqueiras, como também são chamadas, certo? Essas são tradições milenares que utilizam os enteógenos, são religiões, algumas já registradas como religiões brasileiras e merecem todo o respeito, aí são tradições milenares e que também, aí já abre mais um parênteses, que também são um tipo de busca espiritual, um tipo de caminho espiritual super válido, relacionado aí às tradições dos povos originários das Américas, né, os nativo-americanos, certo? Então vejam como nós temos uma miscelânea de coisas disponíveis. E o buscador espiritual fica aí nesse fogo cruzado, né? E agora? Para onde que eu vou? Será que eu me filio a uma instituição? Será que eu não me filio? Será que esse caminho totalmente livre, falando um pouquinho mais dele, esse caminho de não vou depender de tradição nenhuma, de instituição nenhuma, será que é o melhor caminho? Eu consigo enxergar alguns prós e contras nesse estilo de vida. Alguns prós, como eu disse antes, existiram e existem os exageros dos movimentos religiosos, das instituições religiosas, as deturpações dos ensinamentos religiosos. Então, quando você se desvincula, você está livre de um sacerdote lhe conduzir para um caminho que não é bom. Mas você também talvez esteja se isentando de talvez um sacerdote bom te conduzir a um caminho que é bom, né? Claro que ninguém é obrigado a seguir nenhuma instituição, nenhum grupo, nenhuma filosofia. Mas me parece que ao menos as filosofias do mundo, que existem tantas, elas são um repositório do conhecimento da humanidade desde sempre. Então a gente tem aí as literaturas mais antigas do mundo, são obras místicas. E me parece que elas têm muito a nos ensinar. Então, mesmo que eu não queira aderir a alguma filosofia, também eu adotar uma postura de ignorar todas elas, não me parece ser a postura, talvez, mais adequada. Mas, claro que é o caminho de cada um, né? Inclusive, alguns conceitos de psicologia profunda dizem exatamente isso. Você tem que abandonar todos os conceitos e se concentrar na percepção direta da realidade, que é um conceito de meditação, nos moldes orientalistas, certo? Bom, novamente, como nós estamos no Ocidente, nós temos todo esse background do pensamento ocidental. Então, mesmo quando nós nos deparamos com tradições e filosofias orientais, muitas vezes nós misturamos. Então, é comum que muitas pessoas interpretem o conceito de karma como uma espécie de castigo. O karma, muitas vezes, ele é abordado com essa conotação negativa. Quem nunca ouviu, isso aqui é meu karma, de maneira negativa. Isso é uma mistura do conceito oriental com o nosso background, com o nosso plano de fundo, porque a gente foi acostumado a ver o mundo com esses conceitos de pecado, de castigo, de céu e inferno, punição e etc. O que é uma opção, a gente seguir esse pensamento ocidental, mas o que nos impede, muitas vezes, de entender outras vertentes filosóficas.
porque esses são conceitos que não existem nas tradições do Oriente. Então a gente acaba misturando. Né? É que nem o pessoal que coloca Deus no budismo. Não tem Deus no budismo. Né? Mas o budismo chega aqui, se depara com... As pessoas já têm uma estrutura de crença na sua mente, no seu emocional, e acabam relacionando com o que já conhecem, o que é natural. Eu não estou dizendo que é algo de má fé, mas talvez seja um impeditivo para que nós conheçamos as outras filosofias de maneira plena. Bom, então falando um pouquinho agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos orientais, alguns eu já falei um pouco. Por quê? Porque são justamente os conceitos que a maioria de nós aqui no Ocidente desconhece, ou se conhece, não conhece direito, porque justamente por esses fatores que eu citei, que a gente mistura, confunde, etc. Quando se fala desses mundos invisíveis, que as tradições do Oriente falam também sobre isso. As tradições do Oriente não negam a existência de vida após a morte, de seres do mundo invisível. Então, seres que o cristianismo chama de anjos, os indianos vão chamar de devas, e aí você tem os conceitos de elementais, e assim por diante. Então, as tradições do Oriente, elas também abordam essa questão dos mundos invisíveis, assim como muitas tradições que a gente tem por aqui, muitas correntes de pensamento que a gente tem por aqui, muitas que inclusive bebem da fonte orientalista. Né? O próprio espiritismo, academicamente, é considerado, assim como o movimento teosófico e outros movimentos místico-filosóficos, religiosos, que bebem do conhecimento oriental, por isso trazem os conceitos de karma e reencarnação. Porém, é comum que a gente interprete que esses mundos invisíveis eles são desassociados à nossa vida cotidiana aqui. Por isso que eu falei que muitas pessoas interpretam a busca espiritual como uma fuga, como se esse mundo, essa vida aqui não está certa, né? Muitos esperam o resgate do disco voador, né? Eu quero ir embora porque esse mundo aqui não serve. Né? Com toda a riqueza que tem esse mundo aqui, com tudo que a gente tem nesse mundo aqui, né? A gente esquece que nós somos filhos desse planeta, né? A gente nem sobrevive fora desse planeta, a não ser com muito investimento tecnológico para simular a nossa atmosfera. Né? A gente não existe vida para esse corpo aqui fora desse planeta, a não ser uma vida artificial que não se sustentaria por muito tempo. Né? Mas uma nave espacial, provavelmente a gente entraria tudo em depressão, né? Sem sentir o vento no rosto, sem ouvir o canto dos pássaros, sem ter contato com a natureza. A ecopsicologia explica isso aí, né? Quanto menos contato que a gente tem com a natureza, mais frágil é a nossa psique, mais a gente fica com tendências depressivas e outras, né? Autodestrutivas. Bom, para muitos movimentos filosóficos, principalmente do Oriente, esses mundos invisíveis estão profundamente relacionados à nossa vida aqui e agora. Então, quando se fala, por exemplo, um assunto que é muito popular entre os espiritualistas no Brasil, o plano astral, né, o outro mundo, como se fosse algo que a gente só vai ter contato quando a gente morre. Mas que, de fato, se a gente for ver as interpretações dos pesquisadores, autores e místicos, o plano astral é o mundo das emoções. Então eu estou agora, no campo das minhas emoções, vivendo nesse mundo sutil. E é um mundo invisível, eu não vejo, mas ele existe. As minhas emoções existem. As minhas emoções não só existem, como interferem diretamente em cada ação e decisão que eu tomar no meu dia a dia. Dizem também, né, que os místicos, que o plano astral é o mundo dos sonhos, é o mundo onírico. E Jung fala bastante sobre essa questão do mundo onírico. Então, o nosso subconsciente, ele não é só algo que está lá e não serve para nada. Né? É um monte de coisa que nós não temos consciência. Não, porque nós não temos consciência de fato. Mas ele está processando um mundo de informações que nos fazem decidir por isso ou aquilo, nos fazem agir ou reagir durante o nosso dia a dia.
Então percebam que quando nós falamos desses mundos sutis, para algumas vertentes filosóficas e místicas, não é algo separado da nossa vida aqui. O que a gente faz aqui interfere lá, o que a gente faz lá interfere aqui. Inclusive muitas pessoas, né, trabalham com o estudo dos sonhos, interpretação dos sonhos, porque são mundos relacionados. Nós sabemos que academicamente, nós sabemos que o que nós fazemos durante o dia vai interferir na qualidade do nosso sono e vai interferir nos nossos sonhos, não é verdade? Então, para melhorar a nossa vida espiritual, a gente também precisa melhorar a nossa vida aqui. Melhorar no sentido de qualidade. O que os orientais principalmente dizem, os budistas principalmente, mas outras vertentes também, é que existe um estado de contentamento interior que não é abalado pelas questões externas. Quem conseguiu ter algum tipo de experiência nesse caminho espiritual de maneira autêntica já deve ter percebido isso em algum nível. Que você começa a chegar num nível onde é claro que você é afetado pelas questões externas, mas não tanto. Você começa a ter um equilíbrio inabalável e sim um tipo de contentamento que dificilmente é abalado. Precisa acontecer algo muito, muito profundo, muito grave, muito caótico, muito catastrófico para que esse seu equilíbrio seja abalado. Essa é a paz de espírito, como a gente diz no conceito popular. Aí aqui existem algumas questões. Esse conceito de paz de espírito ou de contentamento, ou como chamam algumas vertentes indianas, a Ananda, né? Então esse estado de bem-aventurança. No cristianismo temos conceitos parecidos, né? Jesus dizia que o reino dos céus não era desse mundo, né? Ele fala, esse reino do céu tem relação com, misticamente falando, tem relação, alegoricamente falando, tem relação com esse estado de bem-aventurança. Que não está, a gente pode manifestar ele nesse mundo, a gente deve manifestar ele nesse mundo, mas não necessariamente está relacionado às questões externas. Por que as questões externas e mesmo os mundos invisíveis? Porque as tradições do Oriente não negam a existência desses seres invisíveis e mundos invisíveis. O que dizem é que esses seres, esses mundos, não podem te trazer a felicidade plena. Porque a felicidade plena só você pode conquistar. Aqui vem um outro conceito. Para muitos estudantes, iluminação e felicidade plena são sinônimos. Então, a busca pela felicidade é uma busca autêntica do ser humano. A busca da felicidade tem a ver com esse contentamento inabalável, essa bem-aventurança interna. E que, segundo dizem os orientais, na sua maioria, não pode ser conquistado com aspectos externos, com bens externos. Claro que aqui nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos num romantismo. Nós não podemos romantizar a miséria humana, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. O que está se dizendo aqui é que a gente sabe, existem muitas pessoas famosas e milionárias que têm problema de depressão, muitas que tiram inclusive a própria vida. Então a gente sabe que os bens materiais não são a resposta da felicidade. Mas a gente também sabe que os bens materiais trazem conforto, segurança, lazer, facilidade na vida. Então a gente também não pode romantizar a miséria, usar esse discurso para justificar a desigualdade social, que a gente sabe que as pessoas que não têm o básico, muito possivelmente, não irão conseguir realizar na sua vida, ter tempo para investir em uma busca espiritual, porque elas estão ocupadas demais atrás das necessidades básicas. Então, a gente não pode usar isso como justificativo para a desigualdade social. Mas, segundo essas tradições,
os bens materiais também não são as respostas, né? São ferramentas que podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar quando nós confundimos eles com o objetivo final da nossa busca. Quando nós estamos em um certo grau, em um certo nível, quando a busca é sincera, isso sempre acontece em um certo grau, em um certo nível, né? Porque a nossa alma faz o trabalho, ela nos direciona na direção certa, mesmo que nós estejamos no nosso campo mental e no ambiente que estamos vivendo, mesmo que estejamos confusos, se a nossa busca é sincera, se não há outros interesses por trás, a nossa alma ela faz o trabalho e nos conduz. Então, esse equilíbrio a gente vai começar a sentir, como se fosse um conta-gotas, né, no âmago do nosso ser, a gente vai começar a perceber esse equilíbrio em algum nível, esse contentamento. A gente vai começar a perceber uma alegria de viver sem necessidade de grandes conquistas materiais, o que não nos impede de continuar correndo atrás das nossas coisas, né? A gente precisa de prosperidade material para sobreviver, é uma questão de sobrevivência nesse mundo. Então não dá para romantizar também isso. Mas, e existem outros sentimentos que começam a brotar, né? O famoso sentimento de compaixão para com todos os seres, a bodhicitta dos budistas. Então eles falam, né, que a gente tem que desenvolver esse sentimento de compaixão. Tem uma apresentação, também está disponível no canal da TV Supre, onde eu falo mais sobre isso. Mas eu particularmente, eu vi recentemente em uma live, alguém questionando o orador. O orador estava falando sobre aquelas pessoas que vivem de maneira altruísta para todos os seres. Deixam de viver para si mesmo, para viver para os outros. A gente tem alguns ao longo da história, casos desse tipo, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, enfim, entre outros. Pessoas que chegam em um nível de realização interna que a vida delas não é mais delas, é para o coletivo. E a pergunta de quem estava assistindo foi: por que alguém faria algo assim? Por que alguém deixaria de viver para si para viver para o coletivo? Eu tenho uma apresentação que eu detalho mais isso. Mas, resumidamente, para finalizar, eu acredito que é porque, em algum nível dessa realização interna, a gente começa a perceber que aquela afirmação máxima do ocultismo, que todos somos um e um é o todo, ou seja, a pessoa começa a perceber que não existe o outro. Por que viver para os outros? Porque não existe o outro. O outro é uma extensão de mim mesmo. Falei antes que nós somos filhos desse planeta, frutos desse planeta. A nossa vida surge nesse planeta e termina nesse planeta também. Está profundamente vinculada. Nós somos como uma manifestação de vida relacionada a toda a vida que existe aqui. E isso não é só metafórico, isso é de fato. Nós temos, em algum grau, é que nós não percebemos isso, mas nós temos uma consciência coletiva. Há teorias da ciência que falam sobre isso, campos mórficos. Os cientistas buscam explicar esses conceitos há muito tempo. E existem várias tentativas de explicação. É como a mente da colmeia, então uma mente coletiva. Nós nos influenciamos mutuamente. Não há como... O Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, falou isso, né? Como que serei feliz se as pessoas estão sofrendo? Então ele faz o voto de só deixar completamente esse plano de existência
Então, o Buda seria uma figura presente para nos ajudar a atingir o mesmo estado que ele atingiu, porque como ele seria plenamente feliz em mundos superiores de felicidade plena, enquanto os outros estão sofrendo aqui embaixo. Então veja que nós somos o mesmo ser, não é que nós sejamos conectados, nós somos o mesmo ser. Manifestações aparentemente fragmentadas da mesma consciência. Pontos de vista diferentes do mesmo observador. Então, quando se percebe isso, quando se percebe essa realidade da unidade, o altruísmo é uma questão de inteligência. Porque enquanto há sofrimento no mundo, não só no reino humano, mas no reino animal, nós causamos muito sofrimento no reino animal também. Essas consciências que sofrem, nós sofremos junto com elas, mesmo que não percebamos. Aquela tristeza que vem do nada, aquela insatisfação que vem do nada, minha vida está tudo certo, mas eu sinto que há algo errado. Há algo errado, há muitas coisas erradas. No mundo ao meu redor, na vida da qual eu compartilho com tudo que existe. Então, respondendo ao questionamento da pessoa que nem foi na minha apresentação que realizou, essa é a minha interpretação. Todos somos um e um é o todo. Obrigado por assistirem. Até nosso próximo encontro.